O delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão injusta de Alexandre Ramagem, foi convidado pelo governo americano a deixar o país, acusado de contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Severino Observador, escrito por professor de matemática libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Para contextualizar a história que vamos contar, é necessário entender quem é Alexandre Ramagem, o principal personagem desse caso explícito de perseguição política. Alexandre Ramagem é um brasileiro que precisou se refugiar nos Estados Unidos da América após ter sido condenado pelo Tribunal do Povo Alemão do século XXI, também conhecido como Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do referido tribunal, formada pelos inquisidores Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e, claro, Alexandre de Moraes, condenou Ramagem a 16 anos de prisão pelo fictício golpe de Estado inventado por Alexandre de Moraes para punir Bolsonaro por ter vencido as eleições de 2018. Ramagem foi diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro. E antes que seus perseguidores o condenassem injustamente, Ramagem fugiu para os Estados Unidos através da fronteira entre Roraima e Guiana, pois ele sabia que lá, na terra de Donald Trump, ainda restava alguma liberdade e um pouco de justiça. Desde que Ramagem fugiu para a América do Norte, ele foi dado como foragido pelas autoridades brasileiras, e por isso seu nome foi incluído na lista da Interpol, e seus perseguidores entraram com um pedido de extradição contra o ex-diretor da ABIN. Devido a esse pedido, um delegado brasileiro, aliado da ditadura do STF, que estava nos Estados Unidos para trabalhar em uma missão conjunta com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, mais conhecido pela sigla ICE, decidiu ajudar Alexandre de Moraes e os demais inquisidores do STF a perseguirem Ramagem. Essa interferência ilegal do delegado brasileiro resultou na prisão de Alexandre Ramagem em solo americano, na última segunda-feira, dia 13, por causa da atitude canalha desse delegado vagabundo chamado Marcelo Ivo de Carvalho. Ramagem, um inocente e perseguido político, acabou ficando preso por 2 dias em um centro de detenção do ICE na Flórida. O mentiroso e incompetente diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comemorou a detenção de um brasileiro inocente e ainda mentiu que ela foi o resultado de uma cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos, sendo que tal cooperação jamais ocorreu, e toda a tentativa de acelerar a extradição de Ramagem não passou de uma ação solitária do bandido travestido de delegado chamado Marcelo Ivo de Carvalho. Para entendermos a estirpe desses sujeitinhos finórios que estão perseguindo Ramagem, vamos puxar brevemente a capivara do delegado Marcelo Ivo de Carvalho e também do diretor da Gestapo, da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Começando por Marcelo Ivo de Carvalho. Esse chorume de calça e paletó atropelou e matou um vigia de 36 anos que voltava do trabalho, às 6 horas da manhã, em sua motocicleta, na Avenida Raposo Tavares, em Sorocaba. Ao fazer o teste do bafômetro, foi identificada a presença de álcool, acima do permitido por lei, no sangue do delegado. Além disso, sua carteira de motorista estava vencida há 1 ano e 3 meses, apesar de todos os indícios de culpa por parte do delegado. Em 22 de setembro de 2020, a Justiça de São Paulo o absolveu por falta de provas. Já o outro sujeitinho finório, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também tem uma biografia digna dos amigos do Lula. Em 25 de abril de 2024, esse estrume ambulante participou de uma degustação de whisky Macallan, em Londres, totalmente patrocinada por ninguém menos do que ele, o próprio Daniel Vorcaro. E para coroar o bolo fecal com uma cereja bem putrefata, é claro que no evento de Daniel Vorcaro também estavam presentes os estrumíssimos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República Paulo Gonet. Para sorte de Ramagem, ele não estava no Brasil, e sim em um país onde ainda há um senso mínimo de justiça. Com a ajuda de Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, o caso chegou à alta cúpula do governo de Donald Trump, e após 2 dias de detenção injusta, Alexandre Ramagem foi libertado. E para nossa alegria, a justiça não parou por aí. Após soltar Ramagem, o governo de Donald Trump decidiu investigar o caso e concluiu que o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho havia de fato usado de ilegalidade para tentar acelerar o processo de extradição de Ramagem.
como se fosse um tapa na cara da Polícia Federal Brasileira e também dos inquisidores do STF, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicaram uma nota na última segunda-feira, dia 20 de abril, informando que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho foi convidado pelo governo americano a se retirar do país. A nota, divulgada através da rede social X, dizia o seguinte, abre aspas, nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Fecha aspas. Segundo o governo de Donald Trump, o delegado brasileiro havia tentado contornar pedidos formais de extradição e estender as perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, não é mesmo? O delegadinho que estava todo grandão, achando que os Estados Unidos são como o Brasil, onde a lei é uma mera sugestão e cada figura poderosa age da maneira que quer, acabou tendo que voltar para o Brasil com o rabinho entre as pernas e completamente humilhado pelo governo do país mais poderoso do mundo. Enquanto isso, Ramagem provavelmente deve estar dando uma passeada na Disney para comemorar a justiça que foi feita. O nosso país, infelizmente, tem se mostrado uma terra sem lei e dominada por esses políticos autoritários que fingem defender a democracia, mas que, na verdade, perseguem, calam e prendem qualquer um que se oponha às suas ideias socialistas. Todos esses vagabundos estão envolvidos com diferentes casos graves de corrupção, como o escândalo do Banco Master e o roubo dos aposentados do INSS. Essas pessoas deveriam estar presas, se existisse justiça no Brasil. Mas o problema é que a nossa justiça também está envolvida nos escândalos de corrupção, então não é racional esperar que algo seja feito contra qualquer político no Brasil, a menos que esse político cometa o grave crime de ter o sobrenome Bolsonaro, ou de ser de direita. Na visão libertária, as pessoas deveriam ter liberdade de falar e pensar o que quisessem, sem que isso fosse motivo de qualquer tipo de perseguição. Além disso, pessoas que quisessem ter uma vida próspera teriam que trabalhar e empreender, ganhando seu próprio dinheiro honestamente e não roubando a aposentadoria de velhinhos ou vendendo CDBs falsos com a ajuda de juízes falsos. A lei deveria ser aplicada de maneira objetiva e não com o viés político que o Estado aplica, perseguindo e até extrapolando a lei para os inimigos e fingindo que a lei não existe para os amigos. Queremos que as pessoas acordem e comecem a se revoltar contra esses corruptos que governam o nosso país. Hoje, comemoramos a coragem do militar Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido pelo seu apelido de Tiradentes, já que além de militar, Joaquim também era dentista. Tiradentes morreu por participar da chamada Inconfidência Mineira, que defendia a independência de Minas Gerais em relação à coroa portuguesa, principalmente devido à insatisfação com a alta carga de impostos cobrada na época, o chamado quinto, que era 20% de imposto sobre a produção da colônia brasileira. Ou seja, Tiradentes foi enforcado e esquartejado por causa de 20% de imposto. E hoje nós pagamos quase 50%, e ainda para um governo muito mais perverso do que era o governo imperial. O que o Brasil precisa para se libertar desses ladrões que tomaram os cargos mais altos da República é de mais pessoas como Tiradentes, que lutem contra essa extorsão que eles chamam de imposto. Só que Tiradentes, infelizmente, só tinha sua vida para lutar contra o Estado, mas nós temos hoje algo muito mais poderoso, o Bitcoin. Que esse feriado de Tiradentes sirva como inspiração para que mais pessoas se recusem a financiar o Estado e de lembrança da memória desse grande libertário chamado Tiradentes. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!